Todas as universidades europeias, as primeiras universidades, nasceram da igreja, na necessidade que ela tinha de começar a produzir conhecimento para interpretar informações. Esta é a High Street, a rua principal aqui em Oxford. Quem chega em Oxford de cara lê Dominus Illuminatio Mea, o Senhor é minha luz. Isso está no frontispício de todas as faculdades aqui em Oxford. Aqui nós estamos na faculdade de História, porque o conhecimento ocidental veio do cristianismo, ele nasceu dentro das igrejas, e depois foi expandido para a clientela, para o povão. Aqui ao lado da catedral, próximo à rua Tibiriçá, nós temos a estátua do primeiro bispo de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves. Dá-me forças contra teus inimigos, para se ter uma ideia do poder que ele vai ter dentro da diocese, dentro da região, dentro do estado de São Paulo inteiro. Um homem que defendia a ordem, que defendia as tradições, que defendia a fé, mas uma fé ultraconservadora, né? Alberto José Gonçalves nasceu em Palmeira, interior do Paraná, em 1859. Filho de portugueses, iniciou seus estudos no Liceu Paranaense, mas aos 15 anos matriculou-se no seminário em São Paulo, onde terminaria os estudos eclesiásticos aos 20 anos de idade. Desde esse momento ele se destaca como um grande literato, né? Eles faziam teatro, que era uma espécie assim de preparação para o padre, no caso, falar em público, né? Logo ele seria nomeado professor no mesmo seminário em que estudou e lecionou por 10 anos, escrevendo neste período várias obras importantes, dentre elas um compêndio de geometria e um livro sobre gramática latina. Ele vai se projetar na vida política porque ele tinha uma predisposição para isso, né? O então padre Alberto tinha um sonho, o de construir a Catedral Metropolitana de Curitiba, capital do seu estado. Como padre ainda, ele vai se implicar com as grandes lideranças do Paraná para buscar efetivar esse sonho dele. Eleito deputado estadual em 1892 para a Assembleia Constituinte do Paraná, agora ele tinha a faca e o queijo na mão. Em 1894, ele apresenta um projeto de lei para reformar a educação pública do estado do Paraná. E no meio desse projeto de lei constava que o término da construção da igreja seria feito através de subsídios das loterias que esse projeto de lei iria proporcionar. Então, esse projeto de lei passou rapidinho, sem muita discussão.
Em 1908, o padre e senador por 2 mandatos consecutivos é nomeado bispo. Agora, Dom Alberto José Gonçalves, que iria conduzir a recém-criada Diocese de Ribeirão Preto. Em função de toda a articulação e trânsito que ele possuía entre as elites civis e eclesiásticas. Ah, Ribeirão Preto, tão criança e ainda engatinhando, ávida por um mestre determinado, com agenda e com regras, que fosse inteligente e que lhe desse a luz que procurava. Um mestre que fosse o mediador da paz e, mesmo que para isso, tivesse que socorrer a modos não tanto pacíficos, pois uma grande civilização ou nação é forjada com a língua, a religião e a alta cultura. O tripé que compõe a moral e a guiaria rumo ao norte verdadeiro. A arquitetura é a oratória do poder. Irio precor beatam Mariam sempre virginem, beato Michael Arcangelo, beato Ioane Baptista, santos apóstolos Petrum et Paulo, omnes santos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Ribeirão Preto não era uma cidade qualquer, não era uma cidade que pediu para ser diocese. Por isso mesmo precisava de um bispo ousado, dinâmico, que ao chegar em Ribeirão Preto, a primeira providência que tomou foi dar prosseguimento à construção da catedral, que estava em obras, apenas com as paredes levantadas. A planta original da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Ribeirão Preto, elaborada pelo arquiteto Carlos Ekman em 1901. Os arcos plenos, né? E as torres, né? Realmente no estilo gótico, que não resta dúvida que são essas pontas, né? Da parte inferior da escada consta com uma altura até a ponta da torre de 51 metros aproximadamente. É o arquiteto sueco Ekman que fez o projeto da catedral aproximadamente em 1901. Você percebe uma proporção muito agradável aos olhos, a imponência não só externamente como internamente também. Eu acho que isso é um mérito muito grande dessa proporção. Foi a partir de 1903, com a liderança e a perseverança do padre Euclides e do Monsenhor Siqueira, junto a lideranças políticas locais, que a catedral começou a ser construída. Ela nunca teve uma inauguração oficial, pois foi construída aos poucos,
Pessoas que punham a mão no bolso para edificar seus sonhos. O de ver pronto o ícone de grandeza maior de suas vidas. Quando Dom Alberto chegou, ele não tinha um palácio episcopal, ficou morando na residência cedida por Monsenhor Siqueira, que era uma casa simples aqui no centro de Ribeirão, e ele deu início às obras para construir o seu palácio episcopal. Dom Alberto era um homem endinheirado, vamos falar assim. Por quê? Como senador da República, ele tinha um salário muito bom dado pelo governo brasileiro. Portanto, é com as expensas próprias que ele construiu o Palácio Episcopal e depois construiu também a Catedral de Ribeirão Preto, doando só para a construção da catedral cerca de 200 contos de réis. Dom Alberto conta em depoimento escrito que ele chegou a se endividar para terminar as obras da catedral, uma vez que houve uma contribuição muito grande da população, mas parte dessa contribuição era esporádica, avulsa e não vultuosa. A catedral é um ponto turístico para nós, né? Tem uma praça muito bonita e nós aproveitamos aqui esse complexo aqui para trazer esse momento de alegria para o povo ribeirão-pretano. Eu moro aqui em frente à praça, no edifício Agulhas Negras, na Praça Catedral, aqui bem em frente. E vem aqui sentar, tomar fresca, gostoso. Há 34 anos. Eu trabalho aqui em frente à Catedral. Foi lá nos tempos do Zagaia, num mês que até não me lembro. Se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, que eu resolvi botar um carro na praça. E meu pai veio aqui por conta da catedral. E depois ele veio a falecer e eu vim tomei aqui o posse do ponto que era dele aqui. Inácio Loureiro, o fundador do ponto de táxi da catedral. Ponto aqui da igreja, muitas pessoas vêm aqui visitar a igreja, passa aqui pelo ponto. Aqui, para mim, é a minha casa aqui, né? E esperamos o sino tocar às meio-dia e às 6 da tarde. Quando o sino toca às 6 da tarde é a hora que eu estou saindo daqui, todos os dias, há 34 anos.